Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada pessoa que venha visualizar esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Lígia, ganhando almas para Jesus. E se você está passando agora, eu te convido para você olhar esse vídeo até o final. Você pode se surpreender com a palavra de Deus. E para a nossa meditação de hoje, nós iríamos em Mateus, capítulo 24, versículo 22. Mas antes de procurar essa palavra, eu queria compartilhar com vocês algo muito importante, algo muito sério, algo que eu fiquei bastante preocupada quando o Senhor me levou em sonho. O Senhor me levou em sonho para um local determinado que não é agora, são coisas que irão acontecer no futuro. E eu me assustei muito, muito mesmo. Foi de ontem para hoje, de 21 de abril para 22, foi na madrugada. O Senhor me levou nesse determinado lugar onde as pessoas, tinha muitas pessoas vestidas com a roupa do exército. E essas pessoas corriam para lá e para cá, muito assustadas, e eu ficava tentando entender por que elas estavam tão assustadas. E cada uma com a arma, os soldados falava, não tem mais nada o que fazer, e botava a arma na cabeça e atiravam na cabeça. Isso me chamou muita atenção, porque eu falei, como é que a pessoa está se matando desse jeito? E eu tava bem próximo da pessoa, inclusive, quando as pessoas não se matavam, né, automaticamente, chegava essas pessoas vestidas de preto, toda encapuzada com a metralhadora. Então, aquelas pessoas que não se matavam, elas encarregavam de matar, ela atirava. E uma dessas pessoas olhou pra mim e me atirou em mim, eu corri desesperadamente. E quando eu corri, eu escutei as pessoas falando, vamos se matar, porque tanto tem esse vírus que é muito potente, e além do vírus, tem a perseguição, porque tinha pessoas perseguindo o povo. Então eu acordei muito suada, muito nervosa, porque eu nunca vi uma tribulação tão grande. E aí pedi para Deus que não me levasse novamente, porque foi aterrorizante. E o Senhor me levou de novo, em sonho. Foram 3 vezes que o Senhor me levou em sonho. Eu começava a acordar, que eu conseguia acordar em meio à tribulação. E o Senhor me fazia dormir como se fosse assim, ó, um desmaio. E já essa outra etapa, eu já estava em outro lugar, no qual tinha essa moça que eu conheço ela do Brasil, que ela dizia pra mim, corre, entra dentro daquele caminhão, um caminhão enorme. Não era um caminhão, era tipo um furgão. E esse furgão eu nunca vi, não existe. Não existe, porque eu nunca vi uma coisa tão... Sabe aquelas coisas de filme? E nesse furgão ela dizia, entra, senão tu vai morrer. E eu falei, mas por quê? Porque ela pegava e me empurrava e eu caía dentro desse furgão e andando em movimento, né? E quando eu caía dentro, eu olhava para trás assim e via como se fosse uma cidade volante, uma cidade que andava, e ela dizia, é a cidade de Portugal, guerra, 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 guerra. E essa cidade que era como se fosse dentro de uma balsa enorme, porque ela andava em movimento, e essa cidade de Portugal destruía toda a cidade onde eu estava. Por onde passava era matando pessoas, matando. E aí eu acordava assim, oh meu Deus, de novo, não, pai, não, eu não quero mais ir, eu não quero. E aí o Senhor me levava de novo no sonho. Como se fosse assim, um desmaio, rapidez, e dormia. E já estava em outro lugar. E nesse outro lugar eu estava caminhando com os irmãos em Cristo Jesus. E a gente estava, tinha esses trios do trem, e a gente estava indo, mas não esses trios de trem da atualidade. É uns trios de trem muito diferentes. E a gente caminhava,
e a um certo ponto acabava o trilho do trem e aí tinha tipo um muro aonde a gente teria que pular. E aí a minha filha pulava esse muro e eu dizia não! E ela pulava e caía lá embaixo. Daí eu falei, meu Deus, minha filha, super nervosa. E ela caiu, machucou um pouquinho o joelho, mas se levantou. E aí chegou a minha vez de pular. E quando eu fui pra pular, tinha essas pessoas que estavam perseguindo, né, a gente. E aí elas falaram, liga a cerca. Era tipo uma cerca elétrica. Liga a cerca elétrica. Que na hora que ela pensar em pular, ela vai morrer eletrocutada. E naquele momento eu acordei. Acordei e falei, não, Senhor, me explica, Pai, o que é isso? Por que tanto sonho realístico? Era como se eu tivesse vivendo aquilo ali e quando eu acordei parecia que eu ainda estava no sonho, ainda naquele sonho, naquele estado. E o Senhor falou para mim que é a tribulação. A tribulação. É a tribulação que está chegando. Seremos perseguidos, vai ter guerra, país contra país, vão fazer guerra. Aí você deve estar se perguntando, mas a guerra sempre existiu? Mas a guerra até agora está existindo? Mas estamos falando de coisas mais sérias. Tinha esse vírus que os soldados falavam, se a gente não morrer com o vírus, a gente vai morrer de qualquer maneira, sendo perseguido por esse povo que estava perseguindo. Então eles se matavam assim, muita gente se matava. Aquilo me deixou muito em choque, eu acordei muito, muito, muito assustada e o Senhor disse, pode fazer um vídeo alertando da tribulação. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Volte porque os escolhidos serão salvos, mas aqueles que estarão no mundo sem Cristo vão passar pela grande tribulação. Então, não é brincadeira, é uma coisa seríssima. Eu estava aqui pensando, Senhor, me ajuda a tentar explicar, Senhor, essa situação, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. As profecias estão se cumprindo. E a tribulação vai começar. Depois a grande tribulação. E em Mateus capítulo 24, versículo 22, o Senhor diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O Senhor, por causa dos escolhidos de Deus, aqueles que confessaram Cristo como seu único Senhor e Salvador, é por causa deles que o Senhor vai abreviar. Ele vai diminuir o tempo de tribulação para salvar, porque senão os escolhidos não iam aguentar nenhuma carne. Vocês não estão entendendo o modo como eu acordei. E eu acordei com uma tristeza tão grande de ter visto tanta gente morrendo e não poder fazer nada, que vocês não têm ideia. E o Senhor disse para mim, mas você pode fazer ainda. Porque aquilo que eu te mostrei é o que vai acontecer. Então, senta e conta. Conta o que eu te mostrei. Deus me mostrou para que eu alerte o mundo. Mas como é? Eu falei para Deus, mas como é que eu vou alertar o mundo, Senhor? Através desse vídeo. Esse vídeo, ele vai ser compartilhado entre muitas e muitas pessoas. E as pessoas vão se converter. Porque as pessoas não vão querer passar pela grande tribulação. Nós iremos passar pela tribulação, mas a grande não. A grande nós seremos poupados, nós seremos levados com Jesus. Mas antes vai ter a tribulação. E o Senhor me mostrou mais ou menos como é que vai ser. Vai ter vírus, vai ter pandemias, epidemias, vai ter guerras de uma profundidade maior do que está acontecendo agora. Então não perca essa oportunidade. Através desse vídeo, aceita Cristo como teu único Senhor e Salvador. E se você se afastou, se reconcilie com Cristo, porque você vai ter a proteção do Senhor. Porque veja o que está escrito nessa palavra.
o que o Senhor está dizendo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque é terrificante. Eu fiquei apavorada com essas pessoas com vírus, esses soldados que se matavam, a perseguição, essa pessoa tudo vestido de preto, com a metralhadora matando aqueles que não quiseram se matar. É uma coisa alucinante, não é brincadeira. Eu sei que muitas pessoas não vão crer, mas se você crê no que eu tô te falando, aceita Cristo como teu único Senhor e Salvador e você vai ter a proteção de Deus, porque tá para acontecer a tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, é por causa dos escolhidos, é por causa daqueles que aceitaram Jesus, que o Senhor vai abreviar um momento de tribulação. Não é brincadeira, é sério. É uma coisa muito, muito séria. E eu fiquei com essa tristeza no meu coração quase toda manhã. Depois, mais ou menos umas 10 horas da manhã, o Senhor tirou. Porque o Senhor queria que eu conseguisse transmitir a mensagem com temor. Para que as pessoas possam entender que a grande tribulação está chegando. Mas o Senhor vai abreviar aqueles dias por causa dos escolhidos, por causa de todos aqueles que aceitarem Jesus. Então, faz comigo essa confissão. Senhor, meu Deus, eu confesso que sou um pecador, eu confesso que o Senhor Jesus é meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome, Pai, no livro da vida, porque eu quero morar no céu. Faça isso e você será salvo, você e sua família. Amém?